Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geometria analítica e espacial, tá? Hoje a gente dá início, né, à segunda parte da nossa disciplina, que é a parte que envolve a geometria espacial, tá? Para isso a gente vai utilizar um novo livro que eu vou estar disponibilizando lá no grupo de WhatsApp, tá? Tem um PDF dele para que vocês possam estar também, através do livro, acompanhando todo o conteúdo e fazendo leituras, né, estudos adicionais aí, complementares à nossa disciplina. Tá? Então, a primeira parte é a respeito de perpendicularismo no espaço. Tá? Essa aula de hoje ela é bastante teórica, tá? Bem intuitiva. Tá? A gente praticamente não vai trabalhar muito com as demonstrações dos resultados que nós vamos ver aqui, porque nós precisamos desses resultados para discutirmos outros problemas bem mais emocionantes, digamos assim, tá? Bem mais desafiadores que a gente vai ver mais para o final da disciplina, tá? Mas de toda forma precisamos dessas noções intuitivas, precisamos desses conceitos para entender melhor as próximas ferramentas, as próximas fórmulas que a gente vai verificar, tá? Então praticamente a gente não vai ver exemplos aqui para calcular ou determinar algum valor, alguma questão algébrica, tá? A nossa interpretação hoje aqui é simplesmente geométrica. Retas ortogonais. Então, muitas dessas definições que a gente vai ver aqui, a gente já viu lá no plano, né? No nosso primeiro livro lá da geometria analítica, que a gente estava estudando sempre no plano. Aqui a gente vai estender algum desses conceitos para o espaço, tá? Para o espaço tridimensional. Então, retas ortogonais. Duas retas R e S são ortogonais se e somente se formam um ângulo reto, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Então, é exatamente a mesma definição de retas ortogonais lá no plano, né? No entanto, no plano só existe uma forma de você ter retas ortogonais, né? Geralmente a gente nem usa muito essa palavra ortogonais, usa a definição de perpendicularismo, né? Retas perpendiculares, né? Porque só tem uma forma de duas retas serem perpendiculares lá no plano, né? Elas têm que ter um ponto em comum e têm que formar um ângulo de 90 graus. Tá? Já no espaço, tem como duas retas formar um ângulo de 90 graus, mas não necessariamente elas precisam ter um ponto em comum. Elas não precisam ser secantes. Tá? É isso que a gente vai discutir aqui. Então, dadas aqui, né, a construção geométrica aqui, duas retas R e S, né, como verificar se elas são ortogonais em termos geométricos, né, apenas em termos gráficos. Né? Aqui eu tenho duas retas construídas de tal forma que elas não estão em um plano, tá? Elas estão no espaço, imagine elas no espaço, tudo bem? Então, por mais que eu estenda o comprimento da reta R, né, porque ela, na verdade, se é uma reta, ela tem comprimento infinito, né, ela se estende infinitamente, e a reta S, elas nunca vão tocar uma na outra, tá? Imaginem que essa reta R aqui está mais atrás e essa reta S está mais à frente aqui no espaço. Então, por mais que eu estenda aqui os seus comprimentos, porque elas são infinitas, elas não vão tocar uma a outra. Então, como fazer a análise gráfica do ângulo formado entre essas retas? Tá? Então, você fixa uma delas, né? A reta R aqui está fixada. Agora eu pego uma outra reta paralela à reta S que seja concorrente à reta R, ou seja, que tenha um ponto em comum com a reta R. Tá? Então, é o que eu fiz aqui. Ó. Essa reta S' é uma reta paralela à minha reta S. No entanto, ela aqui está concorrendo com a minha reta R num determinado ponto aqui. Ou seja, elas são concorrentes, elas têm um ponto em comum. Aí agora sim eu faço a análise do seu gráfico, do seu ângulo. Então, supondo que aqui tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, então a reta R ela é perpendicular à reta S' e ela é ortogonal à reta S, né? Quando eu falo em perpendicular e ortogonal, pessoal, eles têm definições bem parecidas, tá? Ambas formam ângulos de 90 graus. A diferença é que, quando eu uso a palavra perpendicular, é porque significa que elas têm um ponto em comum, elas são secantes, tá?
Agora, quando eu uso a palavra ortogonais, significa que ela pode ter esse ponto em comum e pode não ter, tá? E isso, às vezes, até varia dependendo do livro que você está utilizando, tá? Dependendo do autor que você está utilizando. Atualmente, a definição, né, mais utilizada é que reta perpendicular, né, a definição de perpendicularismo entre retas é um caso particular de retas ortogonais, tá? Ou seja, R e S são ortogonais, R e S' também são ortogonais. Agora, quem aqui é perpendicular? Qual o conjunto de retas aqui que é perpendicular? Apenas R com S', tá? R e S não são perpendiculares, porque não tem um ponto em comum, beleza? Então, como R é ortogonal a S' e a S' é paralela a S, então, por transitividade, eu posso afirmar que a reta R é ortogonal à reta S. Logo, a reta R é ortogonal à reta S, tá? Esse símbolozinho aqui é para representar ortogonalidade. Observação: como R inter S' é igual a P, ou seja, como existe um ponto em comum entre R e S', então dizemos que a reta R é perpendicular à reta S', tá? Como eu mencionei agora há pouco, né? Então, o perpendicularismo é um caso particular da ortogonalidade em termos de retas no espaço, tá? Então, para duas retas serem ditas perpendiculares, elas, além de formar um ângulo reto, além de formar um ângulo de 90 graus, elas também têm que ter um ponto em comum aqui, tá? Esse pontinho que eu estou aqui chamando de ponto P, beleza? Reta e plano perpendiculares, né? Quando é que uma reta e um plano são ditos perpendiculares, tá? Aí aqui já é mais utilizado essa palavra perpendicular mesmo, tá? E não ortogonalidade. Por quê? Porque se uma reta forma um ângulo de 90 graus com um plano, ela tem por obrigação de intersectar esse plano. Ela vai ter que furar esse plano em algum ponto. Não tem como uma reta ser ortogonal, não tem como uma reta formar um ângulo de 90 graus com um plano sem ter um ponto em comum, sem perfurar esse plano, beleza? Então, por isso a gente usa a palavra perpendicular e não mais a palavra ortogonal, porque o perpendicular vem sempre da ideia que eles têm um ponto em comum. E se a reta forma um ângulo de 90 graus com um plano, eles têm, por obrigação, ter esse ponto em comum. Não tem como elas não ter o ponto comum e formar ângulo de 90 graus, beleza? Então, uma reta R e um plano alfa são perpendiculares se e somente se R é perpendicular a todas as retas do plano alfa que passam por P, onde esse ponto P é a interseção entre R e alfa. Essa é a definição, né? Essa aqui seria a nossa análise geométrica, né? Aqui eu tenho o plano alfa. Pessoal, observe que planos a gente sempre representa aqui por uma figura plana, né? Mas lembra que é uma figura plana limitada, né? Mas na verdade todo plano é infinito, ele é ilimitado aqui, tá? Então ele se estende infinitamente aqui para a direita, para a esquerda, lá para trás e aqui para frente, viu? Não se esqueçam disso. E aqui eu tenho uma reta R. Então, de acordo com a nossa definição, o autor fala que a reta R é perpendicular ao plano alfa, se somente se essa reta R for perpendicular a todas as retas que passam nesse ponto aqui de interseção entre R e alfa, tá? E isso realmente vai acontecer no caso deles serem perpendiculares, né? Então, R é perpendicular a alfa ou alfa é perpendicular a R, tanto faz a notação, tá? Tanto faz vir como alfa primeiro na notação, ambos significam a mesma coisa. Se uma reta R é perpendicular a um plano, então ela forma ângulo reto com qualquer reta desse plano, tá? Porque aqui pela definição a gente pode pensar que essa reta R forma ângulo reto apenas com essas retas do plano alfa que passam nesse ponto de interseção aqui, né? De R com alfa. Mas, na verdade, a gente admite que se R é perpendicular a esse plano alfa, R é, na verdade, ortogonal a todas as retas contidas nesse plano, tá? O autor usou essa palavra perpendicular, né?
para dizer que a reta é perpendicular ao plano, porque eles têm um ponto em comum. Agora, com as demais retas aqui, ele já não usou a palavra perpendicular, tá vendo? Eles já usa a expressão forma ângulo reto, porque todas as retas contidas nesse plano alfa aqui vão formar ângulo de 90 graus com essa reta R, mesmo sem ter contato com a reta R, né? Seria essa situação aqui, ó. A reta X não é secante à reta A. Tá? Eu estou tomando essa reta A como sendo uma reta perpendicular ao plano alfa. Então, ela vai ser perpendicular a todas as retas que passam aqui, ó, nesse ponto O, que é o ponto de interseção da reta com o plano alfa. Tá? E, no entanto, essa reta A, ela também forma ângulo de 90 graus com as demais retas do plano alfa, tá? Por mais que ela, por exemplo, essa reta x aqui, por mais que essa reta x não passe lá no ponto O, ou seja, não tenha um ponto comum com a reta A, mas ela continua formando um ângulo de 90 graus, tá? Foi o conceito que a gente viu aqui de retas ortogonais. Elas não precisam estar em contato para você afirmar que há um ângulo entre elas, né? Nesse caso aqui, pelo caso particular, um ângulo de 90 graus. Basta você tomar uma reta paralela a essa aqui, né? E verificar o ângulo entre elas lá. Se for perpendicular, então essa reta R é ortogonal, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com S. É o que acontece aqui, né? Tem uma reta paralela a X, lá no ponto O, que é a X', e ela forma um ângulo de 90 graus. Ela é perpendicular à reta A. Então, por transitividade, essa reta A também é ortogonal a x. Ela não é perpendicular, né? Porque não tem um ponto comum, mas é ortogonal, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Beleza? Continuando. Teorema fundamental, condição suficiente. Ou seja, vamos obter aqui, né? Vamos ver aqui uma ferramenta que serve para, caso a gente precise, né? Obter aí, ou até mesmo demonstrar a perpendicularidade entre uma reta e um plano. Tá? Vamos ver a respeito do teorema aqui. Uma condição necessária e suficiente para que uma reta seja perpendicular a um plano é formar ângulo reto com duas retas concorrentes do plano. Tá? Então, ou seja, através dessa ferramenta, você pode estar utilizando ela para demonstrar, para verificar se uma reta é ou não perpendicular a um plano. Tá? Então, basta que você comprove, né, que essa reta forma ângulo reto, ou seja, que ela seja ortogonal a duas retas concorrentes do plano. Então, você tem que obter duas retas do plano que sejam concorrentes, ou seja, que elas tenham um ponto em comum, tenham uma interseção, beleza? Geometricamente seria isso aqui, né? Dado um plano alfa, aqui eu tenho uma reta S contida nesse plano alfa, e agora eu preciso de uma outra reta contida nesse plano alfa, mas que seja secante, que seja concorrente à reta S, né? Que intersecta a reta S em algum ponto. Eu tomei aqui a reta T. Então, a reta S e a reta T são ambas retas do plano alfa, mas são retas concorrentes. Elas têm um ponto em comum. Tá? Então, como que eu faço para comprovar, para demonstrar que uma certa reta R é perpendicular ao plano alfa? Né? Então, dado uma reta R, como que eu mostro que ela é perpendicular ao plano alfa? Basta que você comprove que essa reta R forme ângulo reto com a reta T e com a reta S. Tá? Conseguindo isso, você automaticamente está comprovando que a reta R é perpendicular ao plano alfa. Né? Qual que seria uma justificativa? O autor aí também, é interessante vocês darem uma olhada no livro que eu vou disponibilizar para vocês, lá de Fundamentos de Matemática Elemental, volume 10, que ele faz uma demonstração, uma espécie de demonstração desse teorema aqui, bem explicadinho lá, tá? Então, sugiro que vocês deem uma olhada. Eu vou dar apenas uma justificativa rápida aqui, né? Então, dadas uma reta R e um plano alfa, como mostrar que essa reta R é perpendicular ao plano alfa, né? Você toma duas retas do plano alfa que sejam concorrentes, tá? Porque se essas duas retas são concorrentes, só existe um único plano que contém essas duas retas. E quem é esse plano? É justamente o plano alfa, beleza? Então, se a reta R é ortogonal à reta S e à reta T,
Então, ela também é ortogonal a todo o plano alfa, ou seja, ela é ortogonal a toda reta que está contida no plano alfa, tá? Pois o plano alfa é justamente determinado, definido por essas duas retas, S e T, né? Duas retas concorrentes, elas sempre definem um único plano, beleza? Então, aqui eu só coloquei em termos matemáticos, tá? Em simbologia matemática, né? Se ST pertence a alfa, e se ST são concorrentes, ou seja, se elas têm um ponto em comum, e se a reta R é ortogonal a S e ao mesmo tempo a reta R é ortogonal a T, então, né, isso é equivalente a dizer que a reta R é ortogonal a todo plano alfa. Planos perpendiculares, né? Quando dois planos são ditos perpendiculares. Um plano alfa é perpendicular a um plano beta se e somente se alfa contém uma reta perpendicular a beta. Uma condição necessária e suficiente para que dois planos secantes sejam perpendiculares é que toda reta de um deles, perpendicular à interseção formada por esses dois planos, seja perpendicular ao outro. Tá? Planos secantes, pessoal, são planos que se intersectam, tá? E no espaço, dois planos secantes sempre se intersectam por meio de uma reta, né? A interseção entre dois planos é uma reta. Não tem como dois planos terem apenas um ponto em comum. Isso é impossível, né? Então, ou dois no espaço, ou dois planos são paralelos, né? Não tem paralelos e não coincidentes, significa que são paralelos e não tem ponto em comum, ou eles são paralelos coincidentes, que aí se trata do mesmo plano, então eles têm todos os pontos em comum, ou eles são secantes, que é quando um intersecta o outro mediante uma reta, ou seja, a interseção entre os dois planos é uma reta, tá? Então, nesse caso, é chamado de planos secantes, tá? E dois planos são secantes se somente se essa condição aqui é satisfeita, tá? Se um desses planos contém uma reta perpendicular ao outro. Então, isso aqui seria a situação, né? Dados dois planos, alfa e beta, né? O alfa está aqui na vertical e o beta está na horizontal. Então, o que nós deveríamos fazer para comprovar que esses dois planos são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus aqui entre eles? Você vai tomar uma reta de um deles, então toma a reta R pertencente contida aqui ao plano alfa, de tal maneira que essa reta R seja perpendicular à interseção dos dois planos, tá? Então, essa linha aqui, ó, ela é a interseção de alfa com beta. Então, tomei uma reta que é perpendicular, uma reta R, que é perpendicular à interseção dos dois planos. Então, se você conseguir mostrar que essa reta R aqui é perpendicular ao plano beta, então todo o plano alfa é perpendicular a todo o plano beta. Tá? Ou seja, você toma, na verdade, você acaba fazendo essa demonstração usando o fato que nós vimos aqui anteriormente, ou seja, é a comprovação de uma reta ser perpendicular a um plano. Né? Então, eu mostro que dois planos são perpendiculares tomando uma reta de um deles, mas não é uma reta qualquer, tá? Tem que ser uma reta que seja ortogonal, que seja perpendicular à interseção dos dois planos. Então, tomar essa reta, se você comprovar, se você mostrar que ela é perpendicular ao plano, ao outro plano, então você acabou provando que os dois planos são perpendiculares. Então, a notação é essa aqui, alfa perpendicular a beta, beleza? Vejamos agora a respeito de projeções ortogonais sobre um plano. Tá? E todo esse estudo, sempre lembrando que a gente está no espaço. Tá? Então, a gente está no espaço e vamos obter a projeção, tá, de algum elemento, de alguma figura, sobre um determinado plano. Primeiro, a projeção de um ponto. Né? Como projetar um ponto sobre um plano? Então, chama-se projeção ortogonal de um ponto sobre um plano ao pé da perpendicular ao plano conduzido pelo ponto. Tá? Então, dado um plano alfa e um ponto P aqui, ó, um ponto P
não pertencente a alfa, tá? Um ponto P que está fora do plano alfa. O que é a projeção ortogonal desse ponto sobre esse plano, tá? Como que a gente faz para obter essa projeção ortogonal? Primeiramente, a gente traça uma perpendicular desse ponto P até atingir o plano alfa, tá? Eu traço uma perpendicular, ou seja, tem que formar um ângulo reto aqui com o plano no final. Então, traço uma reta aqui, essa reta vai perfurar o plano alfa em um certo ponto, né? E num certo ponto que eu estou chamando de ponto P', e de tal maneira que o ângulo formado aqui seja um ângulo de 90 graus, né? Porque senão você poderia estar traçando aqui uma reta com alguma inclinação aqui até o plano alfa. Aí, se tiver inclinação, essa inclinação obtida lá na interseção já não é mais a projeção do ponto P, tá? O que eu chamo de projeção do ponto P sobre o plano alfa é, na verdade, esse ponto P'. E como que eu obtenho ele? Traçando uma perpendicular por P até intersectar o plano alfa. Nessa interseção é o nosso ponto, é a nossa projeção. Ou seja, P' é a proje de P sobre alfa. É a projeção ortogonal do ponto P sobre o plano alfa. Beleza? Se o ponto P, pessoal, se o ponto P já fosse um ponto pertencente ao plano alfa, qual seria a projeção do ponto P sobre alfa? Seria o próprio ponto P. Beleza? Bem simples, né? Projeção de uma figura. Então, dado uma figura qualquer, como obter a projeção ortogonal dessa figura sobre um plano? Quando eu falo figura, pessoal, eu estou falando, na verdade, de qualquer lugar geométrico. Pode ser uma circunferência, pode ser uma elipse, pode ser uma parábola, tá? Uma hipérbole, qualquer figura plana que a gente vai estar projetando sobre um outro plano. Então, chama-se projeção ortogonal de uma figura sobre um plano ao conjunto das projeções ortogonais dos pontos dessa figura sobre o plano. Tá? Então, teoricamente, a gente teria isso aqui, né? Dada essa figura F aqui, né? Bem parecido com uma circunferência, né? Porque a gente está vendo de cima, né? Quando a gente está olhando de cima, às vezes dá um aspecto de um elipse, tá? Mas, na verdade, isso aqui é para ser uma circunferência. Então, como eu projeto essa circunferência sobre um plano alfa aqui, a figura F sobre o plano alfa, tá? Então, você vai pegar cada ponto dessa figura e projetar ele de forma ortogonal ao plano. Então, pega um pontinho aqui e projetou aqui. Pega um pontinho aqui e projetou. E vai tomando todos eles. A figura formada lá no plano alfa é chamada de projeção ortogonal de F sobre alfa, que é essa figura que a gente está chamando de F'. Tá? Então, isso é apenas uma forma teórica de projeção, né? Porque, na verdade, se você vai pegar cada um desses pontos e projetar aqui, fazendo um a um, isso seria impossível, que a maioria das figuras tem infinitos pontos, tá? Mas, na maioria das vezes, essas figuras são representadas por funções, né? Por expressões, alguma propriedade, alguma relação matemática. Então, a gente pega e projeta aquela figura, toda aquela expressão sobre o plano para obter essa projeção. Tá? Uma outra ideia bastante simples para a gente imaginar intuitivamente o que é uma projeção, pessoal, é analisar a questão de uma sombra, né? Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um plano alfa, suponha que aqui é o chão, tá? Representa o chão sobre você lá, o solo, e esse ponto P aqui seja algum objeto, né? Então, se você colocar uma lâmpada aqui em cima, uma luz aqui acima do ponto P, esse ponto P vai projetar uma sombra lá no plano alfa, tá? Então, essa sombra projetada, né, supõe que a gente mantém, nesse caso de ponto, né, mantém aí as dimensões, então essa sombra projetada aqui embaixo é a projeção do ponto P. A mesma coisa com essa figura, né? Então, imagine que tivessem luzes aqui em cima, várias luzes aqui bem fortes aqui em cima, né, lançadas sobre essa figura e sobre o plano. Então, lá no plano vai ser projetada uma sombra. E essa sombra é a projeção da nossa figura. Beleza? Então, F' aqui é a projeção da figura F sobre o plano alfa. Agora, a projeção de um segmento de reta. Como projetar um segmento de reta sobre um plano?
Tá? Chama-se projeção ortogonal sobre um plano alfa de um segmento AB contido numa reta não perpendicular a alfa ao segmento A'B', onde A' é a projeção de A sobre o plano alfa e B' é a projeção de B sobre o plano alfa. Né? Geometricamente seria essa situação aqui. Né? Eu tenho um plano alfa e tenho lá um segmento de reta AB, né? Ponto A e o ponto B. É um segmento de reta que não está contido no plano alfa, tá? Nem o ponto A, nem o ponto B está contido no plano alfa. Então, como projetar esse segmento de reta lá no plano alfa? Tá? E lembrando também que ele é um segmento de reta não perpendicular ao plano alfa, né? Porque se ele fosse perpendicular, ele tivesse aqui, ó, na vertical, a projeção desse segmento de reta lá no plano seria ser só um ponto, né? É que nessa reta aqui, ó, olhem para essa reta aqui, ó. A projeção dessa reta no plano alfa seria apenas esse ponto P', né? Porque imagina se eu coloco uma sombra aqui, uma luz aqui em cima, né? A luminosidade aqui iria provocar sobre o plano alfa apenas um ponto, né? Uma lâmpada bem aqui em cima, exatamente acima do ponto P, tá? Não aqui para a direita e nem aqui para a esquerda, mas exatamente aqui em cima, tá? A sombra provocada no plano alfa seria só esse ponto P', tá? Por isso que a projeção de um segmento de reta, se ele for perpendicular ao plano, vai ser só um ponto. Agora, se ele não for perpendicular, ele vai projetar um outro segmento de reta, tá? Não necessariamente igual ao que está aqui, ó. Esse AB tem uma inclinação. Já esse A'B', né, já está na horizontal, supomos aqui. Tá? Então, não tem a mesma inclinação, provavelmente não vai ter o mesmo comprimento, beleza? Mas esse A'B' é a projeção, o segmento A'B' é a projeção do segmento AB sobre o plano alfa. Tá? Então, novamente, como que se faz? Como ele é um segmento de reta, ele tem um ponto inicial e um ponto final. Pega o ponto inicial e projeta ele de forma ortogonal no plano alfa, né? Ou seja, de modo a formar um ângulo de 90 graus aqui. E essa projeção a gente chama de ponto A'. E eu pego o ponto B e projeto sobre o plano alfa, essa projeção é o ponto B'. E traço um segmento de reta que vai de A' até B'. Esse segmento A'B' é a projeção ortogonal do segmento de reta AB. Agora vejamos a projeção de uma reta sobre um plano, tá? Então, vamos dividir isso em duas situações possíveis aí, tá? Se a reta R é perpendicular ao plano alfa, a projeção ortogonal de R sobre alfa é o ponto P, que é um ponto de interseção entre R e alfa. Eu até comentei isso no slide anterior, né? Então, dado um plano alfa e uma reta R perpendicular ao plano alfa, né? Perpendicular aqui exatamente no ponto P, né? Que o ponto P aqui é a interseção da reta R com o plano alfa. Então, quem é a projeção de R sobre alfa é justamente esse nosso ponto P. É o ponto de interseção entre a reta e o plano, ok? Agora, se a reta R não é perpendicular ao plano alfa, a projeção ortogonal de R sobre alfa é a reta R' formada pela reta A'B', em que A' é a projeção de A sobre o plano alfa e B' é a projeção ortogonal de B sobre o plano alfa. Né? Vejamos isso aqui geometricamente. Né? Dado um plano alfa, temos aqui uma reta R, tá? Essa reta R ela é secante ao plano alfa, tá? Ela está perfurando o plano alfa em um certo ponto aqui, e ela não é perpendicular ao plano alfa, ela não forma ângulo de 90 graus com o plano alfa, tá? Forma um ângulo qualquer aí, mas que não é de 90 graus, beleza? Então, como obter a projeção ortogonal de R sobre alfa? Observe que eu construí uma reta aqui, ó, que essa parte contínua dela aqui está acima do plano alfa, e essa parte tracejada aqui, mais esse pedacinho contínuo, está lá na parte de baixo do plano alfa, tá? Então, se a gente quisesse, teoricamente, usar aquele conceito que eu falei de colocar uma luz para ver qual que é a sombra formada, você teria que colocar uma luz aqui em cima, a essa parte de cima da reta, e ia projetar uma sombra aqui no plano.
Já a parte de baixo, você teria que também colocar uma luz aqui na parte de baixo, né? Uma luz direcionada para o plano. Aí essa parte tracejada aqui iria também provocar uma sombra no plano alfa aqui, construindo esse lado esquerdo da nossa projeção, beleza? Tá, mas de acordo com a definição aqui, como que a gente faz isso, né? Eu preciso de 2 pontos, né? Eu tomo 2 pontos quaisquer da reta R. Então, vou pegar um ponto A aqui da reta R, né? E vou obter agora a projeção ortogonal desse ponto A lá no plano alfa. Então, desce aqui de forma perpendicular, ó, tracejados em perpendicular até atingir alfa. Ao atingir alfa, esse ponto eu vou chamar de A', tá? Agora, obtenho um segundo ponto da reta R. Vou pegar um ponto lá na parte de baixo, um ponto B. E vou de forma perpendicular desse ponto B até atingir alfa. Lembrando que esse ponto B está na parte de baixo do plano, então eu vou subir aqui, né? Vou subir, vou fazer um tracejado aqui para cima. Então, tracejado aqui para cima até atingir o plano alfa. Ao atingir o plano alfa, esse ponto eu vou chamar ele de B', tá? Então, agora, quem é a projeção dessa reta R no plano alfa? É justamente essa reta que passa por A' e B'. Então, traço uma reta aqui, a reta que eu coloquei em vermelha, e eu estou chamando ela de R'. Então, essa reta R', que é a mesma reta A'B', é a projeção ortogonal da minha reta R dada sobre o plano alfa também dado, beleza? Então, R' é a projeção ortogonal da reta R sobre o plano alfa. Agora vejamos a respeito de distâncias geométricas, ou seja, distâncias no espaço tridimensional e apenas de forma geométrica. A gente ainda não vai calcular isso com formas algébricas. Nós vamos ter que obter de forma algébrica, ou seja, a gente não precisa obter a medida das distâncias. É apenas uma análise geométrica, beleza? Vamos lá, distância entre 2 pontos. É bem comum, né? bem idêntico ao que a gente vê lá no plano. A distância entre 2 pontos quaisquer no plano é também, né, a distância entre 2 pontos quaisquer no espaço. Tá? Obtém-se da mesma forma. Então, chama-se distância entre 2 pontos distintos A e B ao segmento de reta AB ou a qualquer segmento congruente a esse segmento de reta AB. Se A for igual a B, então a distância entre A e B é nula, ou seja, é igual a zero. Tá? Se os 2 pontos forem o mesmo, né, então a distância entre eles é exatamente zero. Então, dados 2 pontos aqui, ó, então, imagine que nós estamos no espaço tridimensional, aqui eu tenho um ponto A e aqui o ponto B. Então, geometricamente, o que representa a distância do ponto A até o ponto B? É essa linhazinha em vermelho, ou seja, é esse segmento de reta que vai de A até B. Então, a gente denota dessa forma. A distância de A a B, D de A a B, é igual a AB com essa barrazinha em cima que simboliza segmento de reta, tá? Segmento AB. Então, a distância entre os pontos A e B é igual ao segmento AB. Isso em termos geométricos, tá? Que aí, se fosse em termos algébricos, a gente teria que achar um valor real, não é isso? É uma medida, é um valor numérico. A distância entre A e B aqui, vamos supor que é 3 centímetros, então seria 3 cm, 3 centímetros. Mas, por enquanto, a gente está preocupado, estamos interessados apenas em obter essas representações de forma geométrica, depois que a gente vai passar a calcular elas. Distância entre um ponto e uma reta no espaço. Também é bem semelhante à distância entre um ponto e uma reta no plano. Tá? Então, chama-se distância entre um ponto e uma reta a distância entre esse ponto e o pé da perpendicular à reta conduzida por ele, né? Por esse ponto. Então, dado uma reta R e um ponto P, o que representa a distância entre esse ponto P e essa reta R? Né? Vai ser exatamente o segmento de reta traçado de P até atingir a reta R, mas de forma perpendicular à reta R, tá? Não é qualquer segmento de reta. Eu poderia traçar um segmento de reta aqui, a partir de P até aqui do lado esquerdo de reta. Daria um comprimento bem maior do que de P até aqui o meio da reta R, né?
Então, a gente tem que caçar o menor desses comprimentos, é a menor distância. E a menor distância é, por definição, sempre a perpendicular baixada do ponto P até a reta R. Então, traço, né, faço um tracejado aqui, ó, do ponto P até atingir a reta R, de forma perpendicular. Então, aqui é formado um ângulo de 90 graus. E essa interseção dessa linha vermelha com a minha reta R, eu vou estar chamando de P', é o ponto P'. Tá? Então, com isso, eu afirmo que a distância do ponto P até a reta R é, na verdade, a distância entre esses dois pontos. É a distância entre o ponto P e o ponto P'. E aqui a gente já sabe como obter a distância entre dois pontos, né? Que é através do segmento formado por esses dois pontos. Aqui eu considerei o ponto P e o ponto P'. Então, é o segmento de reta P'. É a medida desse segmento de reta, né? Quando a gente tiver que calcular algebricamente. Mas aqui nós só queremos uma representação geométrica. Então, o próprio segmento P', representa a distância de P até P', ou seja, a distância de P até a reta R. Vejamos agora a distância entre duas retas paralelas no espaço, tá? Também é obtido da mesma forma que se calcula a distância entre duas retas paralelas no plano. Chama-se distância entre duas retas paralelas a distância entre um ponto qualquer de uma delas e a outra. Tá? Ou seja, a distância entre duas retas paralelas é a mesma distância entre um ponto qualquer de uma delas até a outra. Então, dadas aqui, ó, duas retas, as retas R e S, como a gente faz para calcular, ou até mesmo para representar geometricamente a distância entre essas duas retas? Você toma um ponto qualquer, de qualquer uma dessas duas retas, eu vou escolher aqui a reta R e vou tomar um ponto dela. Então, tomei um ponto P pertencente à reta R. Como que eu vou calcular a distância entre R e S? Vai ser a distância desse ponto P até a outra reta, ou seja, até a reta S. E como é que se calcula a distância de um ponto P até uma reta? Foi o que a gente viu no slide anterior, né? É só baixar uma perpendicular aqui, ó, do ponto P até atingir a reta S. Esse pé da perpendicular é o ponto P'. Então, a distância de P até P' é, na verdade, a distância de P até a reta S, que é, na verdade, a distância da reta R e a reta S. Ok? Então, a distância da reta R até a reta S é calculada pela distância do ponto P até a reta S, onde esse ponto P pertence à reta R. E essa distância calculada é representada pelo segmento de reta P', onde o P' é a projeção ortogonal do ponto P sobre a reta S. Distância entre ponto e plano. Chama-se distância entre um ponto e um plano a distância entre esse ponto e o pé da perpendicular ao plano conduzida por esse ponto. Então, temos aqui, ó, vamos representar geometricamente, temos um plano alfa aqui e um ponto P. Tá? Então, quero obter geometricamente aqui a distância desse ponto P até o plano alfa. Como fazemos isso? Tá? E supondo o P não pertencente ao plano alfa, tá? Porque se o ponto P pertence ao plano alfa, a gente admite que essa distância é nula, é igual a zero. Tá? Que nem a questão das retas aqui, essas duas retas são paralelas. Se elas fossem retas concorrentes, se uma reta intersectasse a outra, então a gente admitiria que a distância entre elas é nula, é zero, porque uma toca na outra, então não vai haver distância. Ou seja, vai haver distância, mas ela é nula, ela é igual a zero, ok? Aqui também, se o ponto P pertence a alfa, então essa distância é nula. Então, a gente está supondo aqui que o ponto P não pertence a alfa. Como fazer isso? Traça uma perpendicular do ponto P até o plano alfa. Né? Então, um tracejado aqui de P até intersectar alfa, lembrando que é um tracejado ortogonal, tem que formar ângulo de 90 graus aqui. Tá? E você vai lá e anota a interseção. Né? Essa perpendicular vai furar o plano alfa em algum lugar aqui. Esse furo é o que a gente chama de P', ou seja, P' é a projeção ortogonal do ponto P sobre o plano alfa. Então, a distância de P até alfa é a distância de P até P', ou seja, é esse segmento de reta P'. Distância de P a alfa é representado pelo segmento de reta P', onde P' é a projeção ortogonal do ponto P
sobre o plano alfa, ok? Distância entre reta e plano paralelos, né? Ou seja, quando a reta for paralela ao plano. Como que calcula essa distância? Então, chama-se distância entre reta e um plano paralelos a distância entre um ponto qualquer da reta e o plano. Ou seja, dado lá um plano e uma reta não secante ao plano, tá? Porque se a reta for secante ao plano, se essa reta perfurar o plano em qualquer ponto, em qualquer lugar, a gente vai admitir que essa distância é nula, é igual a zero, porque se a reta vai tocar no plano, então é porque não existe a distância, né? Ou seja, a distância é nula, um está em contato com o outro. Tá? Aí, se um não está em contato com o outro, toda vez que uma reta não está em contato com um plano, não tem ponto comum com um plano, a gente afirma que eles são paralelos. Tá? No espaço, isso sempre ocorre. Se uma reta não tem ponto comum com um plano, por mais que se estendam, porque lembre que reta é infinita e plano também, então admite-se que eles são paralelos. Como calcular a distância entre eles? Toma-se um ponto qualquer da reta, escolhe lá um ponto qualquer da reta e calcula a distância desse ponto até o plano. E como que se faz isso? A gente aprendeu isso agora há pouco. Aqui no lado esquerdo a gente aprendeu como calcular a distância de um ponto a um plano. Tá? Ah, mas eu estou calculando a distância de uma reta. Mas para calcular a distância de uma reta paralela a um plano, eu tomo um ponto da reta e calculo a distância até esse plano. Tá? Então, como que faz? A partir desse ponto P, eu traço uma perpendicular até o plano alfa. Então, essa perpendicular até o plano alfa. Ao tocar o plano alfa, aquele ponto ali é o ponto P'. É a projeção ortogonal do ponto P, certo? E, então, essa distância da reta R ao plano alfa é justamente esse segmento de reta, né? É esse comprimento desse segmento de reta P'. Portanto, a distância de R a alfa é igual à distância de P até alfa, onde P é um ponto da reta, que é igual ao segmento PP', onde P' é a projeção ortogonal de P sobre o plano alfa. Distância entre planos paralelos, tá? Se dois planos não forem paralelos, pessoal, nós temos, na verdade, só duas situações, né? Dois planos, ou eles são paralelos, essa questão do paralelos pode ser dividida em duas, né? Eu posso ter dois planos paralelos não coincidentes e tem os planos paralelos coincidentes, que é aqueles que na verdade é o mesmo plano, né? São dois planos idênticos, são exatamente os mesmos planos, estão no mesmo local. Então, trata-se do mesmo plano. Então, tem análise para a gente fazer para essas três. Eu vou comentar a respeito de todos eles, tá? Vejamos logo esse aqui, tá? É a distância entre planos paralelos e não coincidentes. É o que eu vou definir aqui, tá? Um não coincide com o outro. Não se trata do mesmo plano. São planos distintos. Chama-se distância entre dois planos paralelos a distância entre um ponto qualquer de um deles e o outro plano, né? Então, dados dois planos paralelos, alfa e beta, como calcular a distância entre eles? Toma-se um ponto qualquer de um deles e calcula a distância desse ponto até o outro. E isso a gente já aprendeu a fazer aqui anteriormente, ó, né? Na verdade, aqui, né? Aqui a gente aprendeu a calcular a distância de um ponto até um plano. Então, toma um ponto qualquer de um plano, já que são dois planos, e calcula a distância dele até o outro, tá? Mas isso só vale se esses planos forem paralelos e não coincidentes, tudo bem? Então, como que eu calculo agora a distância desse ponto até esse plano alfa? Traço uma perpendicular desse ponto até atingir o plano alfa, né? Aí essa interseção vai ser a projeção ortogonal e o segmento de reta formado por esses dois pontos determina, né, simboliza, representa essa distância. Então, se aqui é o ponto P, aqui embaixo vai ser o ponto P', projeção ortogonal do ponto P sobre o plano alfa. Então, a distância de alfa até beta é igual à distância do ponto P até o plano alfa, onde o ponto P pertence ao plano beta, que é igual ao segmento P', onde P' é a projeção ortogonal de P sobre o plano alfa. As outras situações que eu vou apenas comentar, né? Se eles fossem paralelos e coincidentes, então eles estariam no mesmo lugar, né? Esse plano alfa seria o mesmo plano beta, estaria um exatamente em cima do outro, sobre o outro, tá? Então se trataria do mesmo plano. Nesse caso, qual seria a distância entre eles?
obviamente zero, obviamente nula, tá? Do mesmo jeito, se os planos forem secantes, se um plano intersectar o outro, né, dois planos são secantes sempre mediante uma reta, tá? Um plano sempre corta um, quando um plano e um outro não são paralelos, então um vai cortar o outro mediante uma reta. E quando isso acontecer, a gente também admite que a distância entre eles é nula, também é zero. Porque se um corta o outro, significa que um toca o outro. Então, a distância entre eles é nula, é zero. Vejamos agora a distância entre duas retas reversas. Tá? Lembrando, pessoal, que o que são retas reversas? Né? São retas não coplanares, ou seja, são retas no espaço em que não é possível passar um plano contendo as duas retas. Tá? Em outras palavras, são duas retas que são não paralelas e não concorrentes. Então, chama-se distância entre duas reversas a distância entre um ponto qualquer de uma delas e o plano que passa pela outra e é paralelo à primeira. Tá? Esse aqui é o caso mais complexo, digamos assim, de cálculo, de representação entre distâncias no espaço. Tá? Mas é só ter uma dedicaçãozinha aqui, prestar bastante atenção que vocês vão compreender. Tá? Então, dadas duas retas R e S reversas, tá? Ou seja, eu estou tomando duas retas no espaço de tal maneira que não tem como eu traçar um plano contendo as duas. Ou seja, essas duas retas nem são paralelas e nem são concorrentes, elas não têm ponto em comum. Tá? Então, como que se obtém, como que se calcula a distância entre elas? Tá? Primeiro, constrói-se, né, a partir de uma delas, um plano. Tá? Mas como que eu vou construir esse plano? Se era só uma reta, né? Que tinha uma reta S. Né? Por essa reta S eu posso passar infinitos planos, mas eu quero um plano específico. Qual é esse plano? É aquele plano que contém a reta S e é paralela à reta R, certo? Mas como que eu obtenho esse plano? O que você vai fazer? Você vem aqui na reta R e traça uma reta paralela. Você vem aqui na reta S e traça uma reta paralela à reta R, que é essa reta que eu estou chamando de reta R'. Tá? Então, você tem a reta S e vem aqui na reta S, ou seja, de forma concorrente a ela, de forma concorrente à reta S, você traça uma reta R', que é uma reta paralela à reta R. Tá? Então, agora sim, você tem duas retas concorrentes em um ponto. Né? Se são concorrentes, então existe um único plano que contém essas duas retas. Tá? Ou seja, agora eu não vou ter mais infinitos planos passando por S, porque eu quero aquele que passa por S e que também passa por R', onde R' é paralela a R e é concorrente a essa reta S. E eu estou chamando esse plano de plano alfa. Beleza? Então, agora o que a gente fez? Para calcular a distância entre R e S, a gente vai calcular a distância entre R e esse plano alfa. Mas lembrando que esse plano alfa não é um plano qualquer. É um plano que contém a reta S, né, e também a reta R', onde essa reta R' é paralela à reta R e é concorrente a S. Tá? Então, vamos lá. Como calcular? Como calcular a distância entre uma reta e um plano? Outro detalhe, pessoal, esse plano alfa, ele é paralelo à reta R, né? Por que ele é paralelo à reta R? Ele contém essa reta R', ele contém essa reta R' que é paralela à reta R e não contém a reta R. Então, obrigatoriamente, ele é paralelo à reta R. Tá? Então, como que calcula agora a distância da reta R até esse plano alfa? Né? Toma-se um ponto qualquer da reta R, a gente viu isso nos slides anteriores, toma-se um ponto qualquer da reta R, obtém a projeção ortogonal desse ponto lá no plano, que é o ponto P', e esse segmento de reta, que vai de P até P', é a distância de R a alfa, ou seja, é a distância de R até S, sendo que elas são reversas. Beleza? Então, anotando aí, a distância de R até S, onde essas duas retas são reversas, é igual à distância de R até alfa, onde alfa é um plano que contém a reta S
e é paralelo à reta R, ou seja, é um plano determinado por S e por R', onde R' é paralelo a R, que é calculado pela distância do ponto P de R até o plano alfa, que é calculado pelo segmento P', ou seja, a distância do ponto P até o ponto P', onde P' é a projeção ortogonal de P sobre o plano alfa. Encerramos aí a questão das distâncias e vamos agora ver a respeito de diedros. O que são diedros? Ângulo diedro ou diedro, ou mesmo diedro, eu prefiro chamar diedro, tá? Ou ângulos diédricos. É a reunião de dois semiplanos de mesma origem e não contidos num mesmo plano. Geometricamente seria o seguinte, né? Vamos considerar aqui uma reta R no espaço tridimensional e vamos, a partir dessa reta R, traçar dois semiplanos. Então, tracei aqui para a esquerda o semiplano alfa e aqui para a direita o semiplano beta. Toda essa região aqui, ó, toda essa região compreendida entre esse plano alfa, esse semiplano alfa, né? Porque ele tem um início aqui. Tanto o plano alfa quanto o plano beta, eles iniciam aqui na reta R, por isso que a gente chama eles de semiplanos e não um plano completo, né? Só é a metade deles. Então, é um semiplano. O semiplano alfa e o semiplano beta, eles determinam toda uma região entre eles dois aqui, tá? Imagine uma parede aqui. Aqui é uma parede do lado esquerdo e aqui é uma parede do lado direito, onde elas se encontram aqui na reta R. Tudo entre essas duas paredes aqui é chamado de diedro, ou ângulo diedro, ou ângulos diédricos, né? A maioria dos autores usa simplesmente a palavra diedro para isso, tá? Na verdade, diedro, pessoal, é um ângulo, só que é um ângulo no espaço, né? É um ângulo no espaço e não um ângulo lá no plano, como a gente estava estudando anteriormente, né? No nosso primeiro livro aí de geometria analítica, tá? Embora esse ângulo no espaço seja definido através de ângulo no plano, né? De forma bem semelhante, tá? Um pouco mais complexo devido a essa visão tridimensional agora, né? Toda essa região, ou seja, o ângulo formado entre esses dois semiplanos é chamado de ângulo diédrico, ângulo diedro ou simplesmente diedro, tá? Toda essa região definida entre essas duas paredes, alfa e beta. A notação mais utilizada é essa aqui, né? Alfa R beta, onde R é a interseção desses dois semiplanos, né? Então, alfa R beta, que é para mencionar todo essa região aqui limitada pelos semiplanos alfa e beta, tá? Com esse símbolozinho aqui em cima parecendo um acento circunflexo, né? Então, aqui representa, é uma forma de denotar um ângulo diedro ou simplesmente o diedro alfa-R beta, que às vezes também é chamado apenas de diedro alfa-R, alfa-beta, desculpa. Nem sempre a gente menciona essa interseção dos dois diedros, tá? Então, dados dois planos que têm a mesma origem, né, que é a mesma reta de origem, a mesma reta de interseção, né? Se é de interseção é porque é igual para ambos, né? Então, essa região compreendida entre alfa e beta é chamada diedro. E a notação pode ser apenas alfa, beta e esse acento circunflexo, tá? Que aí representa diedro, alfa, beta. Ou alfa união beta, né? Essa ideia de união, porque ele quer dizer que é a união de todo esse espaço aqui compreendido entre o semiplano alfa e o semiplano beta. R, que é a interseção, né? O início aí dos dois semiplanos, R e beta, é chamada de aresta do nosso diedro, e os semiplanos alfa e beta são chamados de faces do nosso diedro. Vejamos a respeito de seção de um diedro. O que é seção de um diedro, né? Seção de um diedro é a interseção do diedro com um plano secante à aresta, ou seja, um plano que corta a aresta, né? Que é intersectado pela aresta do diedro. Geometricamente, esse aqui, né? Aqui nós temos o diedro em azul, né? O diedro alfa R beta, ou simplesmente diedro alfa beta, tá? Então, o que é seção de um
de um diedro, né? Foi tomado aqui um plano na cor verde, e esse plano na cor verde está intersectando o nosso diedro, está cortando o diedro aqui, né? Ou seja, está intersectando o semiplano alfa, o semiplano beta e a reta R lá, ó, que é a aresta do nosso diedro. Tá? Então, quando um plano intersecta um diedro de forma secante à sua aresta, o que é formado ali na interseção é chamado de seção de um diedro. Tá? Então, essa parte aqui, ó, verde mais escura, é a chamada seção do diedro. Né? É a interseção formada entre o diedro em si, que é o azul, e o plano secante, que é o plano verde aqui. Então, esse alfa Rzão, é o Azinho Rzão B, né? ARB é a nossa seção, é a seção do diedro aí. É uma seção do diedro, né? Porque ele vai ter infinitos, né? Esse plano verde aqui, ele pode estar mais inclinado ou menos inclinado, né? Ele pode estar mais aqui para cima ou mais para baixo. Então, de cada forma que eu mudar o meu plano verde aqui, eu vou estar achando uma seção diferente, beleza? Então, na figura, nós temos o que? ARB, ou simplesmente AB, é justamente a seção, né? É uma seção do nosso diedro alfa R beta. Esse verdezinho mais escuro aqui. Seção normal ou seção reta, né? Então, existem infinitas seções de um diedro, né? Mas tem uma seção especial que é chamada de seção reta ou seção normal. Quando que a gente obtém ela? É quando esse plano verde aqui, ó, é um plano perpendicular à aresta. É quando esse plano aqui intersecta o nosso diedro de tal maneira a formar ângulo reto, ângulo de 90 graus com a aresta, com essa reta R, né? Ou seja, quando a reta R for perpendicular ao plano verde aqui. A gente vai ter essa questão, né? Então, a definição é: seção reta ou seção normal de um diedro é uma seção cujo plano, o plano secante, é perpendicular à aresta do diedro. Ó, esse caso aqui, né? Então, é bem semelhante ao que está o anterior, porque esse anterior foi desenhado já um plano verde quase que na horizontal, né? Como se fosse um plano verde na horizontal e o nosso diedro aqui estivesse na vertical. Aí, se isso ocorre, com certeza vai ser um ângulo de 90 graus lá entre a aresta e o nosso plano verde, tá? Então, aqui é praticamente o mesmo desenho, só que aqui está supondo que eu tenho um ângulo qualquer aqui, tá? Não é exatamente ângulo de 90 graus. Agora, na seção reta ou seção normal, por obrigação eu tenho que formar ângulo de 90 graus aqui, né? Ou seja, o plano secante tem que intersectar a reta R de tal maneira que essa reta R seja perpendicular ao plano verde, ao plano secante, tá? Ou seja, esse ângulo aqui formado, ó, de x, né? De x com r, porque quem é x aqui? X aqui é a interseção de alfa com o plano secante, com o plano verde, tá? X é a interseção de alfa com o plano verde. E esse x aqui essa reta x vai estar formando um ângulo de 90 graus com a aresta do nosso diedro, ou seja, com a reta R. Ao mesmo tempo, essa reta y aqui, ó, onde a reta y é a interseção do semiplano beta com o plano secante verde aqui, tá? Então, o y vai estar formando um ângulo de 90 graus lá, ó, ele é perpendicular à aresta do diedro, tá? A reta R. Então, toda vez que isso ocorrer, toda vez que esse plano for secante ao diedro, mas de tal maneira que ele forme ângulo de 90 graus com a aresta do diedro, então a seção formada, que é essa regiãozinha verde aqui, ó, uma seção plana, tá? Essa seção plana é um ângulo plano, digamos assim, é a chamada seção reta ou seção normal, tá? Daí, pessoal, como eu comentei a questão de ângulo plano, ela seria a principal diferença entre um diedro e um ângulo plano, tá? Um diedro é também visto como um ângulo, mas é um ângulo tridimensional, né? É um ângulo que está no espaço, no R3 aqui. Então, é toda essa região entre o semiplano alfa e o semiplano beta, tá? Agora, o que é uma seção? A seção é só um ângulo
plano e não mais tridimensional. Ele está só no plano. Ele é só essa representação aqui desse verdinho mais escuro aqui. Seria um ângulo plano, é o que representa esse pedaço de arco aqui, né, na cor preta aqui, ó, esse arco de circunferência aqui. Beleza? Na figura aqui, nós temos o XRY, ou simplesmente XY, como sendo a seção reta ou seção normal do diedro alfa R beta, né? As notações utilizadas. Então, observe que até a notação utilizada para uma seção é praticamente a mesma notação utilizada para um ângulo diédrico, né? Para um diedro. Ou seja, também é através de ângulo, né? Um é um ângulo que está no espaço, outro é um ângulo que está no plano, é um ângulo plano, mas eles têm muita semelhança entre a questão de se obter eles, né? Um é tridimensional e o outro é plano. Essa é a única diferença. Propriedades do diedro, né? Ou, na verdade, propriedades das seções de um diedro. Duas seções paralelas de um diedro são sempre congruentes, né? Então, por exemplo, aqui, esse diedro aqui foi seccionado por esse plano verde. Se eu pegar um plano mais acima aqui, ó, só que esse plano for paralelo ao nosso plano verde e intersectar o diedro, a interseção formada vai ser congruente a essa aqui, ó, que é o ARB. Vamos ver aqui no desenho ao lado. Ó. Então, tracei um plano aqui em cima e obtive a seção AB. Tracei um plano aqui mais embaixo, mas de tal forma que esse plano aqui é paralelo ao plano de cima. Então, eu obtive a seção A'B'. Admitimos que essa seção AB é congruente a essa seção A'B'. Tá? Mas por quê? Porque os dois planos que foram utilizados aqui são paralelos. Se um não for paralelo ao outro, aí essas seções já não são ditas mais congruentes, tá? Vejamos a respeito de diedros congruentes, né? Aqui nós vimos seções congruentes, né? Seções são ângulos planos. E os diedros, que são ângulos tridimensionais, ângulos que estão no espaço, quando é que eles são congruentes? Tá? Dois diedros são congruentes se e somente se uma seção normal de um dele é congruente a uma seção normal do outro, né? Então, eu preciso das seções normais, das seções retas de dois diedros para verificar se eles são congruentes ou não, né? Então, suponho que aqui eu tenho o diedro alfa R beta e aqui eu tenho um outro diedro que é o alfa' R' beta'. Né? Então, eu preciso obter uma seção normal do alfa R beta e uma seção normal do alfa' R' beta' e compará-los, né? Se essas seções normais forem congruentes, então os diedros em si serão congruentes. Em outras palavras, eu vou estar afirmando que se esse ângulo plano aqui na cor verde for congruente a esse ângulo plano aqui na cor verde, então o ângulo tridimensional aqui, que é o diedro alfa R beta, será congruente ao ângulo tridimensional aqui, que é na verdade o diedro alfa' R' beta'. Beleza? Então, novamente, obtenho a seção plana, a seção reta do diedro alfa R beta, né? Como é que se obtém uma seção plana, uma seção reta? Você vai pegar o diedro aqui e intersectar ele por um plano perpendicular a esta, ou seja, formando um ângulo de 90 graus lá com a reta R, ó, com a aresta. E aqui, x, y vai ser a nossa seção reta no caso, né? Nosso ângulo plano aqui, que é a seção reta, porque forma um ângulo de 90 graus lá com a reta R. Tá? Eu não estou dizendo que esse XY é um ângulo de 90 graus, não, tá? Não vão confundir, não. Essa parte verde aqui não necessariamente é um ângulo de 90 graus. O que é 90 graus é essa reta X com a reta R e a reta Y com a reta R. Tá? Ou seja, é o plano que intersectou o nosso diedro, que é perpendicular à reta R, que é perpendicular a junção do alfa com o beta lá, a interseção do alfa com o beta, tá? Não esse ângulo aqui. Aqui provavelmente seria o quê? Pelo nosso desenho está dando aí uns 60 graus aproximadamente, tá? Então, só para não confundir isso. Tá? E eu venho aqui agora no diedro alfa', R' e beta' e obtenho também a seção normal, a seção reta.
Como que se faz isso? Traça um plano, né, um plano secante a esse diedro, alfa', R', beta', mas de tal forma que esse plano seja perpendicular a R', perpendicular à interseção de alfa' com beta', tá? Então está formando um ângulo de 90 graus lá, ó. O x' está formando um ângulo de 90 graus com R', y' está formando um ângulo de 90 graus com R'. Aí essa região plana aqui verde é a nossa seção reta. É a nossa seção normal, que não necessariamente aqui é de 90 graus. Então, se essa seção normal, x' e y', for congruente a essa seção normal, xy, então você poderá admitir que o diedro alfa, r, beta é congruente ao diedro alfa', r', beta'. É o que está anotado aqui embaixo, né? Se x e y, que é a seção xy, e a seção x' e y' são as respectivas seções retas dos diedros alfa, r, beta e alfa', r', beta', temos então que alfa, r, beta é congruente ao diedro alfa', r', beta', se somente se a seção xy for congruente à seção x' e y'. Beleza? Valeu, pessoal. Bons estudos aí. E vamos arrochar, tá? Vamos nos preparar aí, que essa parte aí ela é bem teórica, mas que logo em seguida a gente vai começar a ver alguns cálculos aí bastante trabalhosos, digamos assim. Bom estudo a todos. Vamos lá, pessoal. Eu praticamente dei como encerrado a aula no slide anterior, né? Mas eu vi que dá tempo a gente ver mais um slidezinho aqui para encerrar o que a gente tem para ver hoje, tá? Então, para a gente encerrar essa parte de diedro. Bissetor de um diedro. O que é bissetor de um diedro? Um semiplano é bissetor de um diedro se e somente se ele possui origem na aresta do diedro e o divide, né? Ou seja, divide esse diedro em dois diedros adjacentes e congruentes. Adjacentes, pessoal, porque um está ao lado do outro. Congruentes, a gente viu no slide anterior o que são diedros congruentes, né? Eles têm o mesmo ângulo tridimensional lá. Então, no diedro aqui nós temos essa representação, né? Aqui eu tenho o semiplano alfa, né? Na parte da frente aqui, e lá atrás tem o semiplano beta. Esse semiplano aqui em verde, esse plano em verde, que é o semiplano indicado aqui, tá? Esse semiplano verde é que é o nosso semiplano dito bissetor do diedro alfa, R, beta, tá? Então, por que ele é chamado de bissetor? Ele divide o nosso diedro em dois diedros, tá vendo? Um aqui entre o alfa e o verde, e o outro entre o verde e o beta. No entanto, são dois diedros adjacentes, porque um está ao lado do outro, né? Estão separados apenas por esse semiplano verde, e são congruentes. Tá? Eles vão ter o mesmo ângulo tridimensional. Agora, se você fizer essa análise na seção reta, né? Ou seja, imagine que a gente pega esse diedro aqui e intersecte ele por um plano na horizontal. Né? Intersectando ele lá num plano horizontal, nós vamos ter as intersecções aqui x, que é a interseção entre o plano e o semiplano alfa. Vamos ter a interseção z, a reta z, que é a interseção entre o semiplano e o verde, e lá atrás vai ter a reta y, que é a interseção entre o plano secante, que eu usei para cortar o diedro, e o semiplano beta, tá? Então, x, y, z foi desenhado aqui ao lado para estar analisando apenas de forma plana, ou seja, apenas na seção reta, x, y, z, e onde R é o ponto de interseção dessas três semi-retas, desses três segmentos de reta aqui, tá? Semi-retas no final das contas. Então, nesse caso, quando você analisa na seção reta, você verifica que essa reta Z é bissetriz do ângulo XY, né? Ou seja, o ângulo formado pelas retas X e Y são divididos em dois iguais, né? Então, supondo que o ângulo entre x e y seja de 60 graus, entre x e z vai ser 30 e entre z e y também vai ser 30. Né? Então, você já sabe da definição de bissetriz. Bissetriz é uma reta que divide um ângulo em dois ângulos iguais, dois ângulos congruentes. Beleza? Então, na seção reta, você vai ter dois ângulos congruentes, ou seja, você vai ter duas seções congruentes.
Logo, se são duas seções retas congruentes, então você vai ter dois diedros congruentes, beleza? Então, recapitulando aí, o que é um bissetor de um diedro? É um semiplano, né, que contém a interseção, que contém a aresta do nosso diedro e que divide o nosso diedro em outros dois diedros congruentes e adjacentes, porque vai estar um ao lado do outro, ok? Medida de um diedro. O que é a medida de um diedro? Como que a gente faz para... o que a gente utiliza para estar medindo algebricamente, né? Não mais geometricamente, mas agora algebricamente um diedro, né? A medida de um diedro é a medida de sua seção reta. Tá vendo como há uma analogia lá entre o ângulo tridimensional e o ângulo, o ângulo plano, né? Porque o ângulo tridimensional é o diedro propriamente dito. E o ângulo plano é a seção daquele diedro, né? Só que aqui nesse caso a gente vai usar sempre a seção normal. Então, qual é a medida de um diedro do ângulo tridimensional? É exatamente a mesma medida da sua seção reta, do seu ângulo plano lá, mas não é qualquer ângulo plano, tem que ser o ângulo plano lá da seção reta, ou seja, daquele quando você usa um plano secante que é perpendicular à aresta R aqui, ó. A aresta formada pelos semiplanos alfa e beta, tá? Cuidado para não confundir. Então, aqui no caso, nós temos um diedro de 30 graus, né? Porque tem um semiplano aqui, esse cinza mais claro e o cinza mais escuro, né? Então, como que eu sei que ele é de 30 graus? Como que você faria para isso? Você obtém primeiro a seção reta do diedro, né? Ou seja, traça um plano aqui, ó. Traça um plano aqui, o plano estaria em pé, digamos assim, né? Uma parede aqui que estaria aqui em pé. Esse plano vai intersectar a aresta do nosso diedro lá, ó, formando um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo verde formado aqui vai ser o chamado diedro, né? Nesse caso, um diedro de 30 graus. Vocês podem fazer uma analogia também com um livro, né? Imagine um livro aqui aberto, né? Um livro aqui aberto. Então, essa região compreendida entre essa parte de baixo do livro e essa parte de cima do livro forma um ângulo, e esse ângulo é a medida do nosso diedro. Então, nesse caso aqui, eu teria um exemplo de um diedro de 30 graus. E aqui eu já teria um diedro de 90 graus, né? Por exemplo, vocês podem olhar na sala, na casa de vocês, se vocês olhar o chão e uma parede, né? Pegar uma parede aí e o chão, vocês vão ver que aqui tem um ângulo de 90 graus entre eles. E toda essa região entre a parede e o chão é chamada de diedro, é um ângulo tridimensional. Tá, mas como que ele é medido? É, na verdade, usando um ângulo bidimensional, né? Ou seja, um ângulo plano, usando uma seção reta. Como a seção reta aqui é de 90 graus, então o diedro também é de 90 graus, ou seja, é um diedro reto. Tudo bem? Agora sim a gente encerra.